Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia aqui no Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e vou acompanhar vocês nesta aula. Vamos agora ver o objeto de conhecimento da nossa aula. O objeto de conhecimento é noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnicos, raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas, problematizando e desnaturalizando e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E aí vamos para o nosso detalhamento: políticas públicas de cidadania, justiça e direito das mulheres. Vamos lá? Muito bem. A gente vai então trazer esse tema, que são temas importantes, muito importantes, porque dizem respeito à nossa vida, né, ao nosso dia a dia. Vamos começar então falando sobre aí as políticas públicas. Vamos falar então de políticas públicas. Muito bem, vamos então tratar aí de políticas públicas. Você já se perguntou o que é ou que são políticas públicas? Vamos então começar a desvendar esse mistério. Políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos previstos na Constituição Federal e em outras leis. São também medidas e programas criados pelos governos com o objetivo de garantir o bem-estar da população. Portanto, podemos dizer que são ações orientadas por ideais que transcendem governos e que se mantêm no longo prazo, como é o caso do programa Farmácia Popular e do Minha Casa Minha Vida. Então, políticas públicas transcendem os governos. Por quê? Porque são políticas de Estado, não são políticas de governo, né? São políticas de Estado. Então, muitas vezes mudam os governantes, mas as políticas elas continuam, certo? Muito bem. Mas como é que nascem essas políticas? Como elas nascem? As políticas públicas surgem de um processo de escolhas e o resultado dessa escolha é, na sua maioria, a resposta a um problema percebido pelo governo ou pela sociedade civil organizada. Como é que se dá, então, professor, isso? Um problema, por exemplo, falta de moradia. Existe falta de moradia, o governo pode perceber isso, mas a população também pode perceber e levar essa demanda aos governantes, né? Que falta moradia, o déficit habitacional no Brasil é muito grande. Então, os governos vão construir moradias populares, criar um programa, como é o caso Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa, uma política pública habitacional, certo? Muito bem. E aí, nós vamos ver que as políticas públicas têm alguns passos, né, para a definição dessa política. São necessárias várias etapas para a construção, definição de uma política pública. Vamos ver então? Primeiro passo, definição do problema econômico, político ou problema social a ser enfrentado. Já demos exemplo aqui, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, déficit habitacional, mas também pode ser um déficit educacional. O Amazonas tinha um problema de levar a educação para o interior. O governo criou uma política que é o Centro de Mídia de Educação do Amazonas, que leva a educação para a população ribeirinha do interior do Amazonas, certo? Segundo passo, formação da agenda pública. Como que os governantes vão fazer esse agendamento, aí vão criar datas para poder implementar a política. E terceiro, formulação ou desenho dos programas e ações que possam resolver o problema, né? Então, vai ter que criar ali algo que vai resolver aquela questão que foi demandada, né?
Quarto, legitimação da política pública escolhida. Ela é legítima? Vale a pena fazer? É viável? Então, se faz. Quinto, implementação, momento de se fazer o programa. Veja, o Centro de Mídias, ele não foi pensado no mesmo ano e colocado em prática, não. Teve todo um problema, teve estudos, teve levantamento, né, até chegar o momento de se colocar em prática, não é isso? E depois tem o quê? O monitoramento e a avaliação, para ver se realmente isso está dando certo, se esse dinheiro não está sendo jogado fora, né? Está tendo retorno à política? Então, tudo isso é importante dentro da política pública, certo? E aí nós vamos ver agora a tipologia das políticas públicas na visão de Theodore Louis. Vamos ver? Theodore Louis, então, ele faz aí uma seleção, né, uma classificação, melhor dizendo, dessas políticas públicas, não é isso? Ele diz que existem as políticas públicas distributivas e as políticas públicas redistributivas, certo? O que é, então, a política pública distributiva? Vamos ver? Tem a ver com ações estatais voltadas à criação de infraestrutura, tanto no que diz respeito a bens públicos de uso comum do povo, como abertura de estradas, né, quanto a bens de uso especial, como escolas, hospitais, portos e aeroportos. Então, essas políticas são chamadas de distributivas. O outro grupo de políticas, o outro tipo é políticas redistributivas. São ações que visam fazer justiça social, como programas de transferência de renda, né, de renda básica, por exemplo, de imposto de renda progressivo e isenção de tarifas de energia elétrica ou de fornecimento de água. Nós temos aqui o Luz para Todos no Brasil. É uma política nesse campo aí das chamadas políticas redistributivas, certo? Mas tem mais dois tipos de políticas que o Theodore coloca. As políticas regulatórias e as políticas constitutivas. Vamos ver então o que são as regulatórias. As políticas regulatórias têm a ver com a criação de normas gerais e abstratas voltadas à regulação de mercado ou de setores sociais, como, por exemplo, podemos citar leis antitabagismo, isto é, que proíbe o fumo, para evitar câncer de pulmão, ou leis para multar motoristas imprudentes, para evitar mortes no trânsito. Então, veja, são políticas chamadas regulatórias, certo? Ficou claro aí? Muito bem. Vamos então para as políticas constitutivas. O termo tem muito mais a ver com atribuição de competências às autoridades públicas do que efetivamente a ações de Estado visando a solução de problemas práticos. Tem a ver com a autorregulação do Estado, diz respeito às normas de atribuição de cada um dos três poderes da federação. Por exemplo, polícia militar, segurança pública do Estado nas cidades, é de competência de quem? Do governo federal ou do governo estadual? Não, a segurança pública ela é de competência do governo estadual, né? Então são os governos estaduais que formam as políticas militares, polícias militares e as polícias civis. E o município, a guarda civil. Então vejam, esse é o exemplo aí do que nós chamamos de políticas constitutivas. Muito bem? Vamos então continuar. Vamos lá? Políticas públicas e cidadania. Tudo a ver, né? Cidadania é a condição do indivíduo poder participar da sociedade política, o que lhe credencia a exercer direitos diante do Estado, certo? Então, tudo a ver cidadania com políticas públicas. Cidadania é o ápice dos direitos fundamentais do cidadão. É através das políticas públicas que o Estado efetiva e garante os direitos fundamentais de cidadania. Então, vejam lá como é importante políticas públicas e cidadania, porque uma vai fundamentar a outra, não é isso? Então, resumindo, podemos dizer que cidadania é muito mais do que desfrutar de direitos e cumprir direitos e obrigações, mas, acima de tudo, é compartilhar e participar
de espaços públicos em uma comunidade, região ou cidade, certo? Muito bem, mas para a gente entender toda essa questão de cidadania, é um termo importante nesse processo, que é o termo de justiça, né? Então, o que é a justiça? Etimologicamente, o termo deriva do latim iustitia, ou iustitia, que provém de istus, né? Que significa justo, derivado de ius, que significa direito. Então, etimologicamente, a palavra liga a noção de justiça a direito, por intermédio da ideia do justo, daquilo que é justo, né? Da justiça, certo? Muito bem. Então, justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos. Muito bem, então justiça é isso. E direito? O que é direito, professor? Direito é um conjunto de normas executáveis coercitivamente, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados, né, como é o Estado, né, no caso, os tribunais de justiça, não é isso? Muito bem. Então, direito é um conjunto de regras que possui o tipo de unidade que entendemos por sistema, é isso? Muito bem. Então, vamos lá. Justiça e direito das mulheres. Tudo isso para a gente chegar no importante aí dos direitos das mulheres. As políticas públicas visam responder às demandas, principalmente dos grupos sociais excluídos, setores marginalizados, né, esferas pouco organizadas e segmentos mais vulneráveis, onde se encontram, no caso, as mulheres, que são minorias, né, sociais, conhecidas como minorias sociais, certo? Mulheres, a luta por direito. Então, as mulheres estão sempre aí buscando, né, lutar e conquistar esses seus direitos. Durante séculos, as mulheres tiveram seus direitos econômicos, políticos, sociais e culturais negados. A história das mulheres diz muito mais do que a opressão e exclusão a que foram e ainda são submetidas. Fala também das suas lutas e resistência que realizaram para desconstruir os preconceitos e as discriminações sofridas. De onde vem, então, a origem da evolução aí dos direitos das mulheres? Os direitos das mulheres, no mundo ocidental, começam a acontecer a partir da Revolução Francesa de 1789, exigindo liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, nesse momento da Revolução, a mulher estava fora, né? Se falava em cidadão, se pensava só no homem. A Revolução é um marco para o que passamos a conhecer como direitos humanos e que gerou discussões sobre os direitos civis e políticos da humanidade. Mary Wollstonecraft, em 1792, publica em Londres sua obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, uma resposta à Constituição Francesa de 1791, por não incluir a mulher na categoria de cidadã, né? Porque ele dá o direito dos homens lá, fala assim, né? Direito dos homens, não, mulher está fora. Então, essa obra dela denunciava a proibição do acesso das mulheres a direitos básicos, como educação formal, e criticava a condição de opressão em que as mulheres viviam na sociedade na época. Então, vejam lá. Outra mulher francesa, chamada de Olympe de Gouges, foi responsável pela publicação em 1791 da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque lá na Revolução era direito dos homens e do cidadão, né? E isso deixou a mulher de fora. Em contraposição, a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, como eu já falei, elaborada após a Revolução Francesa. Vejam lá. O direito ao voto foi garantido pela primeira vez às mulheres numa colônia no sul da Austrália, atual Nova Zelândia, pelo ato eleitoral de 1893. Então vejam que a luta das mulheres aí é constante, não é isso? Muito bem. E a gente vai então avançar
nessas conquistas. Na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, foi aprovado o estabelecimento do Dia Internacional da Mulher, a ser celebrado no dia 19 de março. Porém, por pressão política das mulheres russas, que reivindicaram o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, na Rússia, assim como na Austrália, Dinamarca e Alemanha, a data foi alterada e perdura mundialmente até hoje, sendo reconhecida como um dia de conscientização da luta das mulheres por direitos. Então, 8 de março, né? Que já está muito romantizado, né? Que esse dia é um dia de luta, né? De busca dos seus direitos. O mundo e o direito das mulheres. O direito das mulheres começaram a se universalizar com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e com a criação da Organização das Nações Unidas e a assinatura da Carta das Nações Unidas. Então, aí foi elaborado, foi chamada elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que reconhece o caráter universal dos direitos humanos, em que todas as pessoas do mundo, sem exceção, devem ter direitos fundamentais garantidos para viver uma vida digna. Criação também do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, sendo considerado um marco no direito internacional pela proteção da dignidade da pessoa humana na busca pela igualdade entre todos. E mais, apesar do avanço na garantia dos direitos da pessoa humana, não bastava para que as mulheres tivessem seus direitos assegurados, era preciso garantir de fato, era preciso que esses direitos fossem garantidos na prática, né? Aí no dia a dia. E aí nós vamos ver alguns tratados que foram acontecendo, que foram dando garantia a esses direitos. Tratados de organização internacionais pelos direitos da mulher. Primeiro, México, em 1975. Houve a realização da primeira Conferência Mundial da Mulher pela ONU e dá início aí à chamada Década da Mulher. Depois, a Organização das Nações Unidas, em 1979, que aconteceu aí, aprovação da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Depois, então, este é um dos mais importantes instrumentos internacionais de proteção às mulheres até os dias de hoje. Depois, a Organização das Nações Unidas, de novo aí, em 1993. O que aconteceu? A aprovação da Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres pela Assembleia Geral da ONU, sendo o primeiro instrumento internacional a apresentar de forma explícita uma definição sobre a violência contra as mulheres. O que é isso? O que é a violência contra as mulheres? Tivemos aí Tratado de Beijing, na China, né? 1995. Como resolução da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, é publicada a Declaração de Beijing, servindo como um guia de boas práticas para o estabelecimento da igualdade entre homens e mulheres no mundo, né? Igualdade de gênero, né, que fala. Organização das Nações Unidas, ONU 2000. Vamos ver o que aconteceu aí. O Conselho de Segurança da ONU adota a Resolução 1325, reconhecendo pela primeira vez que as mulheres são impactadas de maneiras diferentes por guerras e clama pela participação feminina na prevenção e resolução de conflitos. Tivemos a Organização das Nações Unidas em 2015. O que aconteceu aí? Vamos lá. A igualdade de gênero é colocada como uma das metas para ser atingida até 2030, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. 2030 não está muito longe, né? Será que nós vamos conseguir? Né? A questão da igualdade de gênero.
Organização das Nações Unidas 2017. O que aconteceu? Entre 3,5 e 5,5 milhões de pessoas participaram da chamada Marcha das Mulheres ao redor do mundo. Então, as mulheres se organizando para a sua luta. E aí nós vamos chegar aqui no Brasil, né? As lutas das mulheres. Brasil, a luta pelos direitos das mulheres. Então, o mais conhecido que nós temos é a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Essa lei define os diversos direitos das vítimas, aponta as responsabilidades dos órgãos públicos e os caminhos para que se interrompa o ciclo de violência antes que se atinja um desfecho fatal. Em 2012, essa lei foi considerada pela Organização das Nações Unidas a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência doméstica, atrás apenas da Espanha e do Chile, certo? Então, a Lei Maria da Penha está em vigor, não é isso? Muito bem, mas vamos trazer mais mecanismo de luta pelos direitos das mulheres. A Lei 12.015, de 2009, Lei sobre os crimes contra a dignidade sexual, dispõe sobre os crimes contra a dignidade sexual e altera o Código Penal de 1940. É esse código que está sendo, aí teve aí o chamado PL, né, dos estupradores, que foi uma polêmica na sociedade, porque queria mudar um artigo aí desse código, né? Vamos lá então, continuando. Veja como é importante, né, que as mulheres tenham esses mecanismos de apoio. Vejam lá. Vejam lá, nós temos aí o SOS, né, 911. O que é isso? O SOS 911 diz: Brasil, a luta pelos direitos das mulheres. O decreto número 7.393, de 15 de dezembro de 2005, cria a Central de Atendimento à Mulher, chamado Ligue 180, um serviço gratuito de atendimento telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, né? Ligada aí ao Ministério das Mulheres. Esse telefone é importante porque com ele você pode fazer ligação quando tiver acontecendo qualquer tipo, né, de violência contra a mulher. Você que está vendo, antigamente se dizia assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas hoje você sabe que em briga de marido e mulher se mete sim a colher, né? A gente precisa estar aí presente para defender, né, a dignidade das mulheres, certo? Muito bem. E a gente vai, então, continuando aí com mais alguns pontos, né, importantes nesse processo de luta, né, das mulheres pelos seus direitos. Nós temos aí a lei chamada 12.845, que é uma lei de 1º de agosto de 2013. Esta lei estabelece atendimento obrigatório e integral às pessoas em situação de violência sexual, né? Então, vejam, são leis que estão aí na sociedade, né? Foram leis que foram criadas pelo Parlamento brasileiro, que dão esse suporte para que as mulheres tenham a sua dignidade preservada, né? E essas leis existem, mas elas precisam ser efetivadas, né? Precisam ser realmente colocadas em prática, e ela só vai poder se colocar efetivamente se a sociedade participar, né? E também nós todos, né, homens e mulheres, tenhamos consciência de que é importante que as mulheres são pessoas humanas como nós, como os homens. Então, homem e mulher são iguais, né? São iguais em dignidades e direitos. Então, por que essa ideia patrimonialista, né, que nós temos na sociedade brasileira de machismo, né,
de que a mulher não pode, não tem capacidade, não pode participar, a mulher ganha menos que o homem, né? Agora, nesse governo atual, foi votado, né, a lei de igualdade salarial. Vejam, mulher que tem o mesmo emprego, que tem o mesmo cargo, ganha menos que o homem. Então, é concebível em pleno século XXI, né, que isso aconteça. Então, é preciso que a sociedade se conscientize disso. Não só as mulheres, mas também nós, né? Nós homens, façamos essa luta também juntamente com as mulheres. É isso? Muito bem. Então vamos continuar aí, ó. O decreto número 7.958, de 13 de março de 2013, é um decreto que estabelece diretrizes para o atendimento em casos de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde. Eu quero chamar a atenção para essa questão aqui, desse decreto, porque essa lei, a lei lá de né, o Código Penal de 1940, ele está sendo descumprido por muitos estados brasileiros, né, que, por exemplo, uma criança que sofreu violência sexual e que engravidou, ela tem direito de fazer, né, o procedimento da retirada, né, desse feto, e muitos hospitais do SUS, né, em muitos estados brasileiros, muitos estados da federação, eles estão descumprindo, né, então, essa norma que é uma lei legal e que está aí, né, um direito legal das pessoas. Então, é preciso que a sociedade se conscientize, né? Isso aí é importante, que a lei seja cumprida e que as mulheres tenham seus direitos garantidos. Continuando, aí nós temos aí onde é preciso avançar. Então imagine, entre 192 países, no ranking internacional de participação de mulheres na política, observe aí, o Brasil ocupa a 142ª posição. Portanto, podemos dizer que é preciso que haja maior participação das mulheres na política. Se as mulheres são a maioria em números na população brasileira, por que, então, a participação delas nos cargos eletivos, tanto para governadores, para vereadores, para prefeitos, né? Elas são muito pouco ainda, né? Nós temos uma participação muito pequena, né, da mulher nesse campo. Então, outro ponto, o reconhecimento das desigualdades e assimetrias nas relações entre homens e mulheres. Então, nós precisamos dizer que é preciso avançar onde? Na diminuição da desigualdade de gênero entre homens e mulheres, né? É preciso que a gente faça isso. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontava que em 2022, a cada 8 minutos, uma mulher era estuprada no país. Então, o que nós precisamos? Carência aí de proteção às mulheres. É preciso aumentar, né, a proteção às mulheres. Vejam lá. Então, todas essas leis, tudo aquilo que nós vimos aqui na aula, são importantes para que os direitos de cidadania das mulheres sejam efetivados, tá bom? Muito bem, ficamos por aqui e até uma próxima.